Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre um produto recém-lançado pela Fibracem. Trata-se desse produto aqui que nós iremos apresentar para vocês. É uma reserva Click. Agora, o que é uma reserva? Reserva em cabos óticos é quando você coloca uma certa quantidade de cabo ao longo da sua rede ótica. Para que você coloca essa sobra, essa quantidade a mais de cabo na rede ótica? Exatamente para que você tenha condições de efetuar algumas manutenções, algumas ampliações na rede. E nesse ponto é fundamental você utilizar esse nosso produto que nós vamos mostrar para vocês na sequência desse vídeo. O que seria uma reserva em uma rede de fibras óticas? Reserva, como a gente já disse, é um conceito que envolve você deixar umas sobras de cabo ao longo da rede ótica, de modo que você possa usá-la, essa sobra de material, no futuro. Então, dentro dessa filosofia de reserva, na minha concepção, nós temos três tipos de reserva. A primeira reserva eu chamo de reserva operacional. O que seria uma reserva operacional? Imagine o seguinte, você vem com o cabo de um lado, você vem com o cabo de outro e você tem um poste. Nesse poste você vai ter que montar ou uma caixa de emenda ou montar uma caixa de terminação. E isso fica lá em cima no poste. Então muitas vezes operacionalmente é ruim você fazer essa atividade, uma manutenção lá em cima. Então o pessoal normalmente costuma soltar e descer esse material para manusear ao nível do solo. Então nesse caso a gente tem que deixar a reserva dos dois lados do cabo. Então nesse caso, quando você está lançando o cabo, eu recomendo que você deixe 15 metros de cabo de cada lado. Então isso é uma reserva operacional para você poder manusear as caixas ou de emenda ou de terminação ao nível do solo. A segunda opção de reserva é uma reserva técnica. Ela é definida pelo projetista quando ele faz o projeto da rede. Imagine que você tem a rede passando e você tem um determinado poste aqui no meio. E desse poste você está vendo que você pode fazer um atendimento futuro. Você pode atender um bairro para lá, você pode atender um bairro para cá, fazer uma derivação ou até futuramente, se você tiver muitas vendas desse bairro, você colocar uma caixa de terminação aqui. Então nesse caso você deixa uma reserva de 30 metros de cabo. Por que 30 metros? Como eu disse anteriormente, na hora que você for descer, provavelmente você vai fazer uma sangria nesse cabo, você não vai cortar o cabo, você vai fazer uma sangria e com isso você teria que deixar duas pernas, uma de 15 metros à direita, uma de 15 metros à esquerda, que dá os 30 metros, que é o valor que você deveria deixar. E a terceira opção, ela é utilizada em pontos estratégicos da rede. Quais seriam esses pontos estratégicos da rede? Em locais onde você tem travessias de vias de alto fluxo, principalmente de caminhões. Por quê? Porque você pode ter rompimento da sua rede, rompimento do seu cabo. Então, nesses locais, você tem que deixar uma reserva para você poder dar manutenção em caso de acidente. E qual é o valor dessa reserva que você deixa? Na minha opinião, eu recomendo você deixar no mínimo 80 metros de cabo. Agora, por que 80 metros? Se nós considerarmos o vão médio de 40 metros, esses 80 metros seriam equivalentes a 2 vãos de poste. Porque se você romper aqui no meio, você pode afetar esse, pode afetar os lances adjacentes. Então, no mínimo 80 metros, que seriam 2 lances de cabo. E aonde que você coloca isso? Como eu disse, em pontos estratégicos. E é interessante que ao longo da sua rota completa, você deixe essas reservas técnicas para manutenção espaçadas de 500 em 500 metros. Então, com isso, você faz o projeto da tua rede. Então, o teu projetista é ele que vai definir aonde utilizar e como utilizar essas três modalidades de reserva que a gente passou para vocês. E, na prática, aonde você vai acomodar essas reservas? A Fibracem, pensando nisso, desenvolveu esse produto aqui que nós vamos mostrar para vocês, que é exatamente a reserva Click, é onde você vai poder acomodar de maneira organizada essas reservas de cabo óptico para aplicações futuras. Então, pessoal, como nós dissemos, estamos aqui com a caixa, vamos abrir a caixa. Dentro dessa caixa da reserva Click,
você tem um saco, esse saco tem os acessórios de instalação, basicamente é composto pelos parafusos e no caso por esse suporte adaptador para fixação em cordoalha, e nessa embalagem nós temos 6 unidades. A reserva Click, para você ter informações adicionais, ela vem com um QR Code, onde basta você apontar o seu celular e através desse QR Code você tem acesso à ficha técnica desse produto, bem como o manual de instalação desse produto. A reserva Click, ela pode ser utilizada tanto em poste quanto em cordoalha. Para fixação em poste, basta apenas você colocar a reserva Click justaposta ao poste, à lateral do poste, e nesse segundo segmento aqui na parte inferior você passar uma braçadeira BAP. Então você fixa ela ao poste por uma braçadeira BAP. Agora, para fixação em cordoalha, é necessário você utilizar um acessório, e esse acessório vem junto com o kit. Esse daqui é o acessório para instalação em cordoalha, através de um sistema de parafusos que contempla também no kit. Então você vem pegando um suporte, você faz a fixação através de um parafuso, você pega um segundo suporte agora e você faz a fixação com parafuso também do mesmo lado, ou seja, o sentido da instalação é o mesmo. E com isso você faz a fixação na cordoalha através de um fio de espinar ou uma braçadeira, por exemplo. Você faz a fixação na cordoalha. Você também pode utilizar 2 reservas Clicks montadas em uma configuração que permite ser utilizada como cruzeta. Para isso basta você inserir uma junto à outra, você coloca elas justapostas, você observa no meio tem um furo e nesse furo basta apenas a fixação de um parafuso que também é fornecido no kit. Você coloca o parafuso, faz o aperto e está pronto. Você pode instalar a sua cordoalha, a sua reserva Click. Ela pode ser instalada tanto no poste, como a gente falou, com o uso de uma braçadeira, ou você pode utilizá-la também na cordoalha com a fixação daquele suporte, como a gente demonstrou para vocês. Pessoal, só dando uma pequena dica para vocês, tá? Para você poder utilizar a reserva Click com o produto da Fibra-100, você tem que verificar se a nossa CTO, se a nossa caixa de terminação, se ela é compatível com a reserva Click. Como que você observa isso? Você observa se na parte traseira você tem uma logomarca escrito Click. Se você tiver, ela é 100% compatível com a reserva. Se ela não tiver, ela é de uma geração anterior, então ela não é compatível com a reserva, ok? Isso é só uma dica para vocês. E para você fazer a instalação é bem simples. Você vira na parte traseira da caixa, você tem que colocar 2 parafusos aqui na torre, nas torrezinhas, são os 2 parafusos que vão fazer a fixação da CTO na reserva. Esses parafusos acompanham o kit. Na sequência, você tem aqui 2 torrezinhas, você vai ter que cortá-las também, porque elas podem interferir na hora de você fazer a acomodação do cabo. E uma vez feito isso, você tendo a reserva fixada no poste, é extremamente simples. Tem 2 furos aqui, você encaixa nos 2 furos, encaixa, empurrou e clicou. Então é assim, por isso que se chama reserva Click, porque faz um clique a hora que você faz a instalação. E para retirar, se você vai fazer a desinstalação, é fácil, é só você apertar aqui em cima e puxar a caixa. Então, tranquilo. Então, pessoal, o que nós tínhamos para hoje é isso daqui. Nós acabamos de apresentar para vocês a reserva Click, mais um produto da Fibra-100, desenvolvido exclusivamente para você, provedor, pensando no seu dia a dia para facilitar a tua vida e que você consiga montar a sua rede dentro das melhores práticas construtivas. Então não se esqueça, reserva Click, por quê? É só encaixar e fazer o clique, ok? Um abraço.